Olá, brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de fada e todos os produtos que eu usei são da Catherine Hill. Então a lista de tudo vai estar no www.renatamonteiro.com. Não esqueça de acessar e conferir a lista de tudo que eu usei, tá bom? Então se você quiser aprender a fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Vou começar com um tônico, vou passar em todo o meu rosto. Antes de você fazer qualquer maquiagem, é necessário você tonificar e hidratar a sua pele, tá? Vou hidratar com essa emulsão hidratante, que ela é bem levinha, dá para qualquer tipo de pele. E vou passar o primer também na sequência. Então eu espalho com um pincel o hidratante e logo em seguida eu passei o primer para poder suavizar as linhas de expressão, minimizar os poros, deixar a pele bem lisinha e aveludada para receber a base. Enquanto seca todos esses produtos, eu vou para a sobrancelha. Vou usar o Clown Adjuster escuro misturado com Adjuster médio, que aí vai dar um tom marrom acinzentado, e vou preenchendo com um pincel chanfrado todas as minhas sobrancelhas. Primeiro eu contorno, depois eu preencho na parte de dentro toda. Para selar, como o Clown é uma base cremosa, né? Então é preciso selar, eu vou usar o pó translúcido branco. Dou batidinhas primeiro e depois eu venho arrastando o pincel para tirar todo o excesso de produto. Corretivo coral e corretivo amarelo para neutralizar as minhas olheiras. Eu misturo os dois e aplico tanto na parte de baixo dos meus olhos, quanto também na pálpebra móvel toda, porque o meu olho é muito escurinho, então eu tenho essa parte aí dos olhos, eu preciso neutralizar, então por isso que eu uso essas duas tonalidades de corretivo. Para tirar a marcação de pincel e deixar bem lisinha essa parte, bem uniforme, eu venho dando batidinhas com a esponja. Agora com o corretivo verde para neutralizar os vermelhidões que tem no meu rosto, que é em volta do nariz, algumas espinhas, algumas vermelhidões das rosáceas que resolveu aparecer, e também na pontinha do nariz eu venho dando batidinhas depois com a esponja também para espalhar tudo e deixar mais suave o verde. Hora da base, vou usar os 3 pen stick, um claro, um intermediário e um bem escuro. As cores certinho eu vou deixar lá no blog, como falei no início do vídeo para vocês. E o link da loja que você pode encontrar, que é na própria Catherine Hill, vende todos esses produtos que eu usei, tá bom? Então eu vou aplicando primeiro o claro, depois eu venho para o escuro para fazer os contornos do rosto. Primeiro eu estou aplicando e concentrando os produtos para afinar o rosto e também diminuir a testa, passei nas têmporas e vou dando batidinhas, somente aplicando o mesmo produto. Para dar uma cor intermediária e conseguir esfumar tudo isso, eu usei uma cor intermediária entre o escuro e o claro, que é o que eu estou aplicando agora, e eu aplico entre o claro e o escuro e em todas as partes que não recebeu nenhuma base. Então, vou aplicando com o pincel, ó, tá vendo? Eu vou aplicando entre o claro, onde tem o encontro do claro e escuro, eu aplico essa cor intermediária, que é o que mais se aproxima do tom da sua pele, tá bom? Tá, então vou aplicando tudo, depois eu venho dando batidinhas com a esponja para poder esfumar tudo. Hora de selar toda essa base, eu primeiro uso o pó translúcido no centro do rosto, onde eu apliquei os claros, o tom claro, né? Vou dando batidinhas com a esponja para aplicar mesmo o produto. Então eu aplico também na pálpebra móvel, abaixo dos olhos. E agora com essa cor nova de pó translúcido, ou de pó fixador, não é translúcido, ela tem um tom amarelado. Então eu aplico no restante do meu rosto e concentro mesmo o produto para fazer aquele baked, que é deixar a base assando com o pó.
venho com o pincel, dou uma espanadinha para tirar todo o excesso. E agora eu vou dar uma reforçada nos contornos com esse pó micronizado, que é o tom café, que eu amo esse pó para poder fazer contorno. Então eu tenho usado muito aqui nos tutoriais e eu tenho adorado usar ele para fazer o reforço dos contornos. Então eu uso um pincel bem fofinho para fazer na parte da bochecha e também em volta do nariz. Agora com esse iluminador, que ele é dourado, não é aquele normal rosadinho que eu costumo usar. Então ele é amarelado, tá vendo? Vou dando batidinhas no topo da maçã. E para combinar, eu usei esse tom alaranjado de blush, que é dessa paleta linda que eu estou adorando. É a nova que lançou na Hair Brasil. Eu usei como blush esse tom mais alaranjadinho, tá? Já vou direto pro batom, usei dessa paleta de batons, esse meio nude, marronzinho, não sei definir exatamente a cor, é um nude meio escurinho. Aplico em toda a volta do lábio, depois eu preencho e vim com um iluminador dourado e apliquei no centro dos lábios apenas para poder dar um diferencial, uma coisa meio mística. E aí dou batidinhas com pincel de sombra mesmo. Decidi fazer um narizinho empinadinho de metida de fada. Peguei, já voltei aí com o olho feito e tô aplicando agora o verniz para postiço para vir com a massinha e grudar no meu nariz. Então eu peguei um pouquinho dessa massinha com a espátula, fiz uma bolinha e vim na pontinha do meu nariz empurrando para trás para dar o formato de nariz bicudinho, naquele narizinho de fada tradicional. Então eu vou modelando e à medida que vai começando a grudar nos meus dedos, eu peguei aquela emulsão hidratante que eu apliquei no meu rosto para ajudar a modelar e alisar toda a massinha. E fica assim. Para impermeabilizar, eu vim com 2 camadas de látex com um maço flexível, vim dando batidinhas bem delicadamente nesta massinha. Ela é bem resistente e eu vim aplicando em cima de todo esse nariz postiço e um pouquinho por fora para ficar mais natural, tá? Então, depois que eu apliquei, eu vim com um secador para acelerar o processo de secagem. E aí sim, eu vim com uma segunda camada de látex fazendo a mesma coisa. Um pouquinho por fora da massinha e em volta todinha da massinha, deixando envolver com o látex. Dei uma secadinha novamente com o secador. E enquanto secava, eu ia fazendo os olhos. Peguei um clown branco para poder usar como base de sombra. E apliquei com um pincel de cerda sintética em todo o meu olho e puxando um pouquinho por perto do nariz. Com a paleta de CD, esse verde aí, meio limão, eu apliquei em toda a minha pálpebra móvel, inclusive vindo um pouquinho para o nariz. E então fui dando batidinhas, que é um verde meio pistache, assim, que eu achei bem bonito para usar com esse personagem. Depois eu vim com essa cor mais escura para poder fazer a voltinha dos olhos no côncavo para fazer um degradê com o pigmento que eu vou usar na sequência. Então eu aplico em toda essa volta aí que eu fiz com o verde pistache. Agora eu venho com esse iluminador e aplico em toda a minha pálpebra móvel, que ele tem um fundo dourado. Ele é um verde pistache com um fundo dourado, a cor, tudo certinho. Eu vou deixar lá no blog que eu não lembro, tá, gente? Com um pincel fininho, um pincel lápis, eu vim com esse outro pigmento que é um verde lindo, reforçando essa parte do meu côncavo e fazendo todo este desenho aí, meio de cut crease aí. E aí eu passei também na parte de baixo para poder dar uma escurecida e definir melhor o olhar. Para iluminar próximo da sobrancelha, eu usei esses 2 tons de sombra
e vim aplicando e aproveitando e esfumando um pouco este côncavo. Volto com o Clown Adjuster escuro e o médio para poder fazer o delineado. Então ficou um delineado marrom meio acinzentado. Depois de aplicar o delineado, eu vim com a sombra marrom da paleta e vim selando, é o marrom mais escuro da paleta de CD que eu usei. Vim dando batidinhas em cima para selar esse clown. Hora da máscara de cílios, máscara preta, aplico tanto nos cílios inferiores quanto nos cílios superiores, aplico bastante máscara, para depois vir e colar os cílios postiços. Depois dos cílios colados, eu vim com delineador líquido preto, somente para esconder essa parte branquinha que ficou da cola, e passo na raiz dos cílios postiço. Eu não vou fazer delineado preto, tá? Só para esconder a raiz mesmo dos cílios postiços. Depois do látex totalmente seco, eu vim aplicando com o pincel, delicadamente dando batidinhas com a base que eu apliquei no rosto, aquela cor intermediária. Venho dando batidinhas e preenchendo toda essa parte do nariz. Selo tudo com um pó e eu tô usando um pincel pequeno para poder fazer esse trabalho. Aí eu achei que a emenda ficou um pouco aparente. Aí eu vim com uma cor mais escura de pan stick e vim dando batidinhas somente nessa parte da junção entre o látex e a minha pele, porque a tendência do látex é ficar mais claro depois que seca e recebe produto em cima. Então sempre fica um pouco mais claro. Então eu vim com um pan stick mais escuro para poder suavizar isso. Finalizei o nariz, né, dando uma puxadinha para a ponta do nariz, as mesmas sombras dos olhos, e agora com esse verde pistache eu vim fazendo alguns riscos assim aleatórios no meu rosto, para poder dar um diferencial. Agora com o verniz para postiço eu vou colar as orelhas, orelha postiça de elfo, e depois por cima, para dar uma suavizada, eu vim com um pan stick que eu apliquei no meu rosto, a cor intermediária, para poder esconder um pouco. Vim com aquele pigmento verde e apliquei na pontinha da orelha para poder fazer uma gracinha, ficar mais diferente. E a maquiagem tá finalizada, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like pra mim, tá bom? Não se esqueça. Um beijo enorme com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!